quero hoje contar a minha história. Essa história eu quero contar para vocês, para servir de inspiração, para servir de exemplo, para ajudar muitas garotas que passaram por isso e passam por isso, principalmente quem passa por isso até hoje. E querendo ou não tem nenhuma instrução, não sabe. O que acontece? Eu tive um relacionamento, esse relacionamento eu tive com uma pessoa durante 2 anos. 1 ano e meio, mais ou menos, foi assim, super tranquilo esse relacionamento, sabe? Era uma coisa assim, que eu achava que tudo bem, que era normal. E que ela fazia várias coisas porque realmente ela me amava, gente. Realmente ela me amava muito. Mas esse amor era muito abusivo, muito abusivo. Eu estava no meio do meu curso, eu fazia um curso na faculdade, eu estava no meio do meu curso e eu trabalhava, né, à noite, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Então, durante o dia ela sabia que eu trabalhava, sabia que eu estava trabalhando e não me ligava, não, sabe? Porque eu não podia atender telefone, então ela evitava, ou seja, ela sabia onde eu estava. Todos os dias ela sabia onde eu estava, então tudo bem pra ela. À noite, ela sabia que eu ia pra faculdade, né? Então ela ficava me ligando, me ligava de vídeo. E me ligava o tempo todo, e isso acabava me atrapalhando na faculdade, tipo, na hora do intervalo, e toda hora ela me ligando. E ela ligava de vídeo tipo assim, querendo saber quem estava do meu lado, com quem eu estava, com quem eu estava conversando, onde eu estava, fazendo o quê. E isso não era só, era assim, o tempo todo que eu não estava com ela me ligava para saber o que eu estava fazendo, com quem eu estava, com quem eu estava conversando. Então, sabe aquele controle total? Ela tinha. E isso pra mim, no começo eu achava, nossa, que lindinho, ela me ama. Mas não era bem assim, né, gente? Eu tinha 2 amigas. Essas amigas, né, a gente conversava super, assim, se dava super bem, conversava muito. Tinha um papo super bacana entre essas 2 amigas. As duas eram hétero. Uma até tinha um casal de filhos, sabe? Eu achava muito bacana conversar, eu até me abria com elas, várias coisas e tal, só porque, detalhe, a minha namorada não sabia, eu não falava, gente. Por quê? Porque eu sabia que ia causar confusão por nada, eu não podia nem, tipo, nem conversar, nem ter amigas, esse tipo de coisa. Então, eu não falava que eu tinha amizade com essas duas. Pra não causar nenhum incômodo, sei lá, eu não queria brigar com ele, ponto. Até, tipo assim, eu afastava, evitava de ficar próximo às pessoas, porque ela me ligava e aí, tipo, de vídeo, aí onde você tá, o que você tá fazendo, quem você tá? Gente, que me matava de vergonha e eu não queria, tipo, mostrar pra ela que eu tava perto de fulano, ciclano. Então eu acabei de me afastando de um monte de gente. E aí, pelo fato de eu trabalhar e estudar, mais um motivo pra me afastar um pouco mais. E ela achava o máximo isso, porque eu não tinha tempo pra nada, né? Aí eu não tinha tempo pra ter amiga também, pra sair com as meninas, enfim. Mais de 6 meses, mais ou menos 6 meses de namoro, de relacionamento, ela tirou meu Face. Ela tirou todas as minhas redes sociais, todas. Então, tipo assim, achei normal, tudo bem. Eu achei pra mim normal aquilo, perfeito. Ela gostava de mim, ela me amava. Na minha cabeça, pra mim, ela fazer aquilo era normal, né? Continuamos. E aí ela me chamou pra conhecer a família dela, a mãe dela, os pais dela, que morava em outro lugar, tal, que a gente tinha que viajar. Fomos de carro e eu até fiquei com vergonha, gente. Eu fiquei com vergonha, você sabe por quê? Porque como ela, pelo fato, tipo assim, dela ter estudado, pelo fato dela ter esse jeito dela todo, sei lá, aquele jeitinho de intelectual. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, eu vou lá na casa dela, vou encontrar com a mãe dela
E o que que vai acontecer? A mãe dela vai ser, tipo, chique, aquelas madame, papá, né? Foi isso na minha cabeça. No meio do caminho, ela parou e falou assim, olha, eu tenho vergonha da minha mãe. Por quê? Porque minha mãe é analfabeta, minha mãe não mora num lugar bonito. Na realidade, eu tenho vergonha da minha família. Meu pai é um ex-aposentado, era militar, ele é aposentado agora. Então, minha mãe não sabe conversar, meus pais, tipo, não sabem conversar direito, então eu morro de vergonha deles. Gente, aquilo pra mim já foi assim, eu respirei assim, eu falei, achei muito estranho ela falar isso da própria mãe e do próprio pai. Tudo bem, continuamos. Chegando lá, eu amei, gente, uma coisa assim, a casa deles era simples, sim, mas era tão aconchegante. E eles, amei eles, o pai e a mãe me tratou super bem. Depois desse 1 ano de relacionamento, foi passando os dias, nem com o celular eu não podia andar mais. Pra falar, nem com a minha mãe, entendeu? Então assim, eu falava com a minha mãe, só através do celular dela, tal, quando eu tava com ela, tal, eu não podia mais ter celular, então ela me tirou até o celular. Continuei. Um belo dia, a gente encontrou lá na casa dela, foi umas colegas dela para lá, achei até assim estranho, porque ela tinha falado que não tinha amiga, eu também, né, tava prestando atenção nisso, e elas beberam, entendeu? Todo mundo bebeu, e uma amiga delas, começou a soltar umas coisas, conversar umas coisas lá, estranha, e eu já comecei a perceber que ela não era aquilo que eu, tipo, pensava, que ela me falava, sabe? Eu achei aquilo muito estranho. Então, mas assim, eu não falei nada, simplesmente eu fiquei muito pensativa. E assim, eu comecei a pensar, sabe aquele ditado? Ruim com ela, pior sem ela? Era mais ou menos isso que eu estava pensando, sabe? Aí teve um dia que eu só pensava nisso, né, gente? Teve um dia que a gente resolveu sair. Eu chamei ela pra sair, ela já não queria sair comigo mais, não saía. Ela falava que era tipo assim, porque não tava muito afim, não gostava, tá? Mas na verdade nem era isso, gente. É porque, sei lá, parece que ela tinha não sei. Ela não queria que ninguém olhasse pra mim. E assim, eu já tava sufocada com aquilo, eu queria sair, eu queria respirar, eu queria ver gente, assim, diferente, sair no barzinho, alguma coisa assim. Fomos nesse barzinho. E nesse dia, a gente sentou na mesa, tudo. De frente a gente tinha um casal muito simpático, sabe? Eu nunca imaginava, assim, que algum dia eu ia passar pelaquela situação. Nunca na minha vida. A gente tava lá tranquilo e tal. Quando ela puxou a mesa, levantou e falou que eu estava dando moral pro cara. E falou alto, sabe? E, tipo, gritando, porque, gente, o cara viu, ele ficou tão sem graça, ele tava com a namorada, a mulher, sei lá, do lado dele. Como que ela foi fazer uma coisa dessa, sabe? Nossa, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu fiquei muito, muito sem graça, porque além de tudo, eu não curtia homem, sabe? É uma coisa muito, assim, sinistra de se pensar, porque eu nunca pensei nisso, eu não curtia homem, eu não ficava com homem. E o homem, esse rapaz, ele tava com a namorada, com a mulher do lado, e ela pensar uma coisa dessa. Simplesmente pagamos a conta e decidimos sair, sabe? E ela chegou em mim e falou, a gente precisa conversar. E tudo que acontecia, de ruim, principalmente o episódio do bar, tal, que eu tava olhando pro cara, todas as nossas brigas, tudo, ela colocava a culpa em mim. Então, todas as nossas brigas, todo o ciúmes possessivo dela, a culpa era minha. Era assim que ela fazia. Tudo nela, a culpa era minha. E nessa semana que ocorreu essa briga, tal, esse desentendimento, a mãe dela chegou. A mãe dela teve que fazer um tratamento lá na cidade, lá onde que a gente tava, chegou, né? Eu aproveitei, gente, pra ir na casa dela e pegar um pouco da confiança da mãe dela pra conversar com a mãe dela, porque eu achava, tipo, eu já tava achando muito estranho que ela desenhava uma coisa pra mim que era, e na realidade ela era totalmente
diferente. E tinha um monte de coisa que eu já tava, tipo, acostumada. Pra mim é normal, entendeu? E aí eu fui lá na casa dela e fui pegando a confiança dela, porque eu queria muito saber da vida, tipo, dessa pessoa que eu tava, sabe? Porque eu acho que a mãe dela sabia muita coisa, já que ela não tinha tantas amigas, e eu fui pegando a confiança da mãe dela, e fui conversando com a mãe dela, e eu fiquei sabendo que o relacionamento que ela teve há um tempo atrás, que eu falei pra vocês que ela tinha acabado de sair de um relacionamento, ela fez as mesmas coisas que estava fazendo comigo. Então ela sentia prazer de fazer esse tipo de coisa. De ficar proibindo as coisas, sabe? De não deixar eu fazer, tipo, nem no cabeleireiro, eu fazer minhas unhas, ela não deixava mais, sabe? Nossa, aquilo ali tava me sufocando. Gente, um belo dia, ela sumiu por 3 dias. 3 dias. Eu fiquei louca, né? Louca, porque como ela nunca tinha feito isso, eu só pensava no pior. Pensava no pior, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa, mas eu nunca imaginava traição, até porque eu acreditava muito que ela me amava, que ela jamais ia, né? Ia me deixar, tal. Quando passou esses 3 dias e ela voltou, ela simplesmente virou pra mim e falou que tava trabalhando. Só isso. Claro que acreditei, né? Porque ela me amava muito. E eu acreditava no amor que ela sentia por mim. Então eu sempre acreditei nela. Sempre acreditei nas coisas que ela falava. Entendeu? E eu agradeço, sabe, de coração essas 2 amigas que eu tive, que eu tenho, essas 2 héteros que eu contei pra vocês na história, no começo da história. Então, elas é da faculdade, né? Então a gente conversava na faculdade, né? Tinha pelo menos esse tempinho para conversar na faculdade. E eu comecei a desabafar com elas. E elas começaram a me ajudar e falou, você tá se acabando, não faz isso com a sua vida. E vamos mudar, tal, muda, você não é você mais. Tal. Começou a falar um monte de coisa pra mim, realmente, parece que eu fui acordando, tal. E aí eu comecei a mudar. Eu já passava perfume, coisa que ela não deixava, ela ficava, sabe? Pra que passa perfume? Não tava passando perfume mais, então assim, eu já comecei a mudar. Eu ia pra faculdade, eu comecei a passar perfume pra ir pra faculdade. Gente, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que eu acho que ela começou a desconfiar? E, tipo assim, porque eu já não tava assim, dando muita atenção pra ela igual eu dava, sabe? Então ela começou a desconfiar. Vocês acreditam que ela tava me seguindo do trabalho pra faculdade? E ficava me vigiando com quem que eu estava conversando, esse tipo de coisa. Então, assim, isso começou a me afetar muito mesmo. E eu comecei a pensar tudo que minhas amigas me falaram, sabe? Em tudo, porque eu já tava, tipo, perdendo minha identidade, tava vivendo pra ela, sabe? Vivendo, eu larguei tudo que eu gostava e tava simplesmente vivendo o que ela gostava, o que ela gostava em mim, entendeu? Que era nada, não podia fazer nada, entendeu? Aí, eu simplesmente comecei a voltar a fazer minhas coisas. E em uma semana de prova, eu terminei de fazer a prova e fui direto para casa dela, porque ela virou para mim e falou que era para ir para lá, porque ela tinha uma surpresa para mim e tal, e eu achei lindo ela falar isso, que tinha uma surpresa. Então, assim, eu fiquei toda encantada. E é lógico que eu fiz? Eu me arrumei se ela tem uma surpresa, então vou me arrumar, tal. Porque eu já tava me arrumando também, né?
Então eu falei, eu vou me arrumar, já que realmente é uma surpresa, eu vou chegar lá legal, né? Porque, né? Então eu cheguei lá e não era nada disso que ela falou. Não era, gente. Ela simplesmente me mandou tirar a roupa, me mandou tirar a maquiagem, mandou prender o cabelo. Vê se tem lógica, gente. Ai, até hoje eu fico pensando o que eu passei. Simplesmente virou pra mim e falou assim que pra ficar com ela vai ter que ficar daquele jeito. Entendeu? Sem maquiagem, cabelo preso. E sem aquela roupa. Na hora, gente. Na hora eu me acabei. Mas no outro dia... Aí no outro dia, eu voltei como eu estava. Voltei, porque eu já tava saco cheio disso. E eu comecei a ir atrás de um monte de coisa pra saber, pra descobrir, né, pra ter certeza, pra não colocar um basta em tudo. E fui atrás, comecei a descobrir, assim, algumas coisas que me deixou chateada, sabe? E chegou um dia, eu já tive várias, gente, oportunidade de terminar com ela. Mas ela era tão assim, sabia convencer, sabia mexer com o meu psicológico. E quando eu ia terminar com ela conversava, sabe? Ela sabia me convencer. Ela sabia me iludir, sabe? Então, eu nunca terminei por isso. E teve um dia, gente, que ela nunca deixava mexer no celular dela, nunca. E a gente tava bebendo ali e ela ficou bêbada. Então, ela tava mexendo no celular, deixou o celular destravado e foi ao banheiro. E eu peguei. Gente, quando eu peguei o celular, comecei a olhar, ela tava conversando com um monte de garotas, e conversando, e mandando nudes, sabe? Tinha nudes, foto pelada de um monte de meninas, sabe? Gente, na hora que eu vi aquilo, meu mundo desabou, eu queria morrer, porque, gente, aguentando o que eu tava aguentando, sabe? Aí começou, tipo, cair a ficha de um monte de coisa, e ela simplesmente, eu confiava nela, e ela mandando nudes para as garotas, recebendo nudes, ela saindo com as garotas, até eu te amo, eu vi lá nas mensagens, gente, vê se tem lógica. Então, assim, ela tinha tantas conversas com várias garotas. Eu queria morrer, gente, morrer. Ela voltou do banheiro, nem percebeu nada, né, gente, porque ela tava tonta. Então, simplesmente eu deixei quieto, não falei nada. No outro dia, mandei uma mensagem falando que a gente não precisava conversar, né? Porque eu tinha ido embora e tal. E eu falei que a gente precisava conversar, que era pra gente se encontrar e tal. E eu me arrumei toda. Gente, eu me arrumei como nunca. Por quê? Porque eu já não podia fazer unha, não podia fazer cabelo, não podia vestir roupa, um monte de roupa que ela não vai vestir esse tipo de roupa. Ou seja, eu estava vivendo do jeito que ela queria. Entendeu? Do jeito que ela queria. O que eu fiz? Eu fui, me arrumei, chamei, né? Falei que a gente precisava conversar, marquei um lugar lá. Gente, eu me arrumei toda. Fui no salão, sim, me produzi, fiz maquiagem, vesti aquela roupa. Aquela roupa que ela não falava que não era pra me vestir, entende? Gente, ela chegou lá, quando ela me olhou, ela já falou assim, por que você tá desse jeito? Gente, desse jeito como? Eu estava com uma roupa, né, bonita, eu estava maquiada, eu estava com o cabelo, tipo, arrumado, no salão, então eu estava toda linda. Coisas que ela não deixava eu ficar, para as pessoas não me olhar. Isso é doentio. E aí, simplesmente, ela veio falando
Porque quem te deu, por que você está conversando no WhatsApp? Porque eu vi suas redes, as redes sociais toda ativa, por que você ativou tudo? De quem é seu WhatsApp? Por que você está conversando com essa... por que você tá com o WhatsApp? Eu não quero que você fique com o WhatsApp, não sei o que, eu não gosto disso. E começou a falar. Aí eu simplesmente falei o que eu queria. Falei, olha, calma, calma, que agora eu vou começar a falar. Eu vou falar pra você. Então você fica calada, que sou eu que vou começar tudo. Aí eu comecei. Gente, eu falei tanta coisa pra ela. Eu falei, olha, você é uma pessoa louca, precisa se tratar, porque eu vou me livrar agora de você. Você não tem identidade, porque sua vida é uma pura mentira. Você mente pra tudo, tudo. Se fazia de santa, fazia de certinha, mas era podre, é podre. E que eu, sabe, eu vou me livrar de você. Falei desse jeito pra ela e falei mesmo, e com toda força, porque eu estava super decidida ali naquele momento. Falei que ela ainda ia pagar por tudo que ela tinha feito por mim e por outras pessoas, né? Eu tenho certeza que ela não fez isso só comigo. E eu falei um monte de coisa pra ela e simplesmente saí. Então, essa história, lógico, terminei com ela, lógico que me livrei realmente dela, me livrei, né? Nunca voltaria com ela mais, porque aquilo ali é doente, aquilo ali me fez mal, muito mal. E eu quero, e quem estiver vivendo esse tipo assim de relacionamento, se liberte também. Se liberte, porque não precisamos disso não, gente. Não precisamos. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, de ter terminado com ela, sabe? E não me arrependo do que passei por ela, com ela, sabe? Do lado dela. Porque me deixou um aprendizado muito grande. Muito grande. Porque hoje em dia não acontece isso mais comigo. Porque agora eu sei. Agora eu sei de tudo. Então, querendo ou não, isso me deu forças para não deixar acontecer isso comigo, para me valorizar. Então, hoje eu vivo cada dia da minha vida com muita alegria e fazendo o melhor para mim. E eu consegui voltar ao que eu era, que é viver a minha vida intensamente, é ir no salão, é aproveitar, é me sentir viva, feliz, bonita. Então é isso. Espero, gente, que vocês tenham gostado da minha história.